Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla, estou aqui hoje com dois experts aqui para me acompanhar nesse podcast de hoje. Ariel Dornelles e Ariel, belezinha? E aí, Dalla? E aí, Douglas, beleza? Tudo uma boa. E Douglas, como é que é o Douglas? Tranquilo? Gente, que bem. Prazer estar aí de novo. Vamos embora. O tema de hoje é um paralelo ali que a gente trouxe, que é time interno versus time externo em Salesforce. Vale a pena a gente ter um time interno ou um time externo. Lembrando que esse podcast aqui é oferecido e organizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu tá aí tu tá virando um detrator, não tá curtindo Salesforce porque tem algum problema que o Salesforce tá te atrapalhando ao invés de te ajudar, e como o melhor CRM do mundo, ele tem que te ajudar, ele vai te ajudar com certeza. Só tá faltando uma assessoria aí para desbloquear esse potencial na tua empresa, e a gente vai ter o maior prazer em te auxiliar nesse desbloqueio aí. Então entra em contato com a SR que tu não vai te arrepender. Cara, pra gente começar nesse tema aí de time interno, time externo, eu quero entender o porquê que esse tema, a gente tá trazendo esse tema, e por que esse tema tem sido debatido dentro das empresas aí, pensando no ambiente Salesforce, né? Uhum. Começando por ti, Ariel. A gente vê, assim, fazendo um resumo rápido até dessa questão, é uma situação, um dilema que é muito mais comum em grandes empresas do que em pequenas empresas. Então, normalmente, aquela pequena e média empresa, startup, que tá mais numa fase mais inicial ali de desenvolvimento, de CRM, etc., eles acabam que estão muito focados no core business deles, né? Então, normalmente o caminho de início ali é muita terceirização. Então, agência de marketing, consultoria de implementação de funil de vendas, etc, né? Então, eles acabam se apoiando muito em terceiros, em fornecedores, para agregar, ganhar tempo, agregar com expertise, para eles absorverem o conhecimento. E não é muito diferente de Salesforce e CRM Salesforce. Então tem muita empresa, muito cliente nosso, a gente tem vários clientes que são PMS, que a gente acaba atuando em 100% do desenvolvimento do Salesforce deles. Uhum. Porque, né, a gente traz expertise, know-how, velocidade, né, eles não precisam ter toda essa curva de conseguir construir um time interno. Quando a empresa ela começa a amadurecer mais os processos, as áreas e tudo mais, e ela começa a ter um porte, falando de porte mesmo de empresa, maior, eles começam, já é um assunto em voga aí que é discutido o tempo todo, é o quanto deveria estar na mão de times externos, times terceiros, ou se isso faz sentido eu internalizar. Tá dentro de casa. Tá dentro de casa. Então, normalmente é um olhar mais estratégico. Que posições estratégicas ou que células, que grupos, que times estratégicos eu deveria ter dentro de casa e quais eu deveria delegar e passar para um time terceiro externo que vai me apoiar. Uhum. Cara, na tua visão, porque assim, eu acho ter um time interno, agora uma curiosidade que bate na cabeça é, eu acho que divide dois pontos, né? E não sei se faz sentido isso, mas tipo, o quanto tu acha que aumenta a velocidade de comunicação, produção, essas coisas, tendo um time interno, sabe? De, tipo assim, a velocidade de, cara, isso daqui não tá funcionando no CRM e já passar pro time interno ali e o time interno já resolver e já mandar de volta. O quanto tu acha que essa velocidade de comunicação aumenta com o time interno? Ela aumenta ou não? Isso vai depender muito mais da cultura da empresa do que de fato se é um time externo ou interno. Entendi. Por que eu vou falar isso? Que nem eu comentei, nesse cenário, vamos falar, a gente tá olhando empresas grandes, tá? Nesse momento a gente tá falando de empresas grandes, enterprise, empresas aí com grandes departamentos, já tudo bem estruturadinho e uma estrutura robusta e grande, muitas pessoas. A cultura de comunicação da empresa vai determinar isso mais do que se é um time interno ou externo. Por quê? Porque o time, normalmente, nesses casos, o time de implementação de Salesforce é um departamento de TI. E o time que está demandando o cliente desse time é um outro departamento dentro da própria empresa, entende? Então a cultura de comunicação entre departamentos, ela vai determinar muito mais, ou a cultura tanto de disponibilidade, porque tem empresas que, cara, é horrível um departamento conseguir acessar o outro. O interno dela é burocrático. Então isso determina muito mais do que se o time é interno ou externo. E ainda mais nesse boom que a gente tá tendo de trabalho remoto, tá? Apesar de que a gente tá num
num contrafluxo agora de muitas empresas voltando ao presencial, ainda o volume de trabalhos, assim, eu não vi, não existe empresa, vai ter empresa que diz assim, a gente é 100% remoto, 100% presencial. Mas não, tem algum time, alguma consultoria, nunca é 100%, sabe? Então sempre tem algum tipo de demanda e a gente vê que isso não é uma barreira impeditiva para comunicação. Então, dito tudo isso, o que acelera ou trava mais ainda um projeto, eu acho que é a cultura, é a cultura de comunicação e de colaboração que vai ter entre departamentos, entre as áreas, os interessados, os clientes e quem vai, de fato, interagir no projeto, tá? Sim. E o outro paralelo que eu ia dizer é o seguinte, né? Porque, já quebrou essa minha objeção em relação a... Porque às vezes a gente tem a sensação que o time tá interno, a comunicação é rápida, né? É quase que assim, eu levanto da minha mesa e vou ali na mesa do colega e, cara, estou com esse problema no meu CRM, resolve pra mim. E aí ele vai resolver e vai chegar aqui e vai dizer, tá pronto. Mas nem sempre é assim, né? Não. Principalmente quando a gente tá falando de empresas que têm escritórios espalhados pelo país inteiro, né? E, cara, deixa eu te dar mais um outro argumento aí, um outro contraponto que talvez até prejudique nesse cenário. Porque projeto de TI, cara, ele tem... Não é assim, o fulaninho levantou da cadeira e pediu uma demanda pro time de TI e o cara vai sair fazendo. Existe um roadmap que é planejado pro ano todo. Cara, é estratégico, vem lá do topo da empresa. A alta gestão da empresa vai dizer quais são as iniciativas que a gente tem que tocar. Eles não vão dizer assim, esse software a gente vai fazer XYZ. Não é isso. Mas assim, a empresa quer atingir esse objetivo. E aí, nesse planejamento, o que envolve CRM, o que envolve ERP, o que envolve as áreas, todos os desenvolvimentos, né, todos os softwares e tudo mais, que vão fazer a empresa chegar nesse objetivo. Eu já tenho um roadmap, eu tenho um backlog já estruturado de coisas. Então, às vezes, uma empresa uma pessoa de outro departamento chegar para o time de TI e dizer, olha só, consegue implementar tal coisa para mim, é uma distração às vezes, inclusive. Atrapalha. O dia a dia acaba atrapalhando o planejamento da empresa que, de repente, beleza, na facilidade de corrigir uma outra coisa ou implementar uma funcionalidade, mas é curtinho, é rapidinho, eu tô deixando de lado o planejamento estratégico da minha empresa, que era algo que, a alta diretoria tá olhando, e aí depois quer entender por que a gente não conseguiu, de repente, concluir esse projeto que tava desenhado no nosso planejamento, sabe? Entendi. Então, só por estar do lado, às vezes, não é de fato um grande benefício. Sim. Né? Uma outra preocupação daí que me bate antes de eu jogar pra ti falar já aí sobre a primeira pergunta, uma outra preocupação que me bateria, assim, que me bate em relação a ter um time interno, é o quanto um time externo agrega de expertise, né? Porque quando eu contrato uma consultoria, ela tá atendendo inúmeros casos, né? Digamos que o meu problema, eu tô trazendo por conta que eu tenho muita duplicação de dados. Quantos projetos vocês já fizeram de duplicação de dados e qual o tamanho desses projetos, às vezes, né? É gigante ali cada projeto que vocês fizeram. E aí eu vou montar um time interno e talvez essas pessoas aqui não passaram por nenhum projeto de duplicação. E aí quando eu puxo esse time externo com a expertise ali, eu ganho muito, né? Eu vou ganhar nessa inteligência, vamos botar assim. Porque quando eu tenho meu time interno, querendo ou não, chega um momento que tu tá dentro de uma bolha, né? Vamos botar assim, é mais fácil vir um consultor aqui analisar a tua empresa e te apontar gaps na tua empresa do que tu, às vezes, identificar. A gente tá ali e a gente não identifica, né? Então, eu acho que esse casamento aí, eu acho que é interessante também. É um bônus grande pro time externo e é uma preocupação pro time interno. Acho que, nesse ponto, o time interno, ele fica um pouco mais míope, no longo prazo, principalmente, né? De enxergar. Esse ponto, só um adendo a isso, é bem interessante que tu trouxe esse ponto, porque foi exatamente o que aconteceu com a gente aqui em 2 grandes cases de projeto de unificação, tá? Tu comentou, né, desse know-how, dessa bagagem já por ter passado, né, por esse projeto. Então acho que já falamos em alguns episódios, né, a gente trabalhou num grande projeto de unificação, que foi um dos maiores projetos aí que a gente se envolveu na Porto Belo, de unificação cadastral ali, foi um sucesso, muitos aprendizados, e a gente conseguiu reduzir uma base de mais de 1 milhão de contas ali, reduzir em 25% a duplicidade. Desculpa, reduzir a base no geral, né? Toda a base. Higienizou em 25%. Aquilo era duplicidade, né? Então eles tinham mais ou menos 25% da base deles que era distorcida. E aí o fato daquela experiência toda, de toda essa bagagem desse projeto, a gente acabou atuando no projeto da Stara, né? No projeto de unificação cadastral deles também. Era mesmo muito similar o projeto. E aí a gente
inclusive nas reuniões de diagnóstico, quando a gente estava prospectando eles ainda, a gente trouxe toda essa experiência e a gente trouxe quais as preocupações. Então trouxemos abertamente as informações, o que tem que se preocupar nesse projeto, antes mesmo de fechar, né? Da gente fechar negócio. Quais foram os principais desafios desse projeto? Quais foram os aprendizados desse projeto? O que deu certo, o que não deu? Já, cara, é a bagagem da experiência, sabe? Da vivência mesmo, né? Do dia a dia. E aquilo ali gerou muito valor pra eles, porque, pô, agora eu tô conseguindo ver um valor que é uma consultoria, que eu tô ganhando tempo, eu tô ganhando experiência, né? Então isso é um grande diferencial pra esses grandes projetos aí, Sim, né? total. E nessa decisão de se eu vou internalizar ou não vou, né? Sim. E essa inteligência muitas vezes reflete em economia de alguns milhões de reais, né? Dependendo de como for. E tu, Douglas, tu que tá mais na ponta aí, conversando com os clientes, tipo, por que tu acha que as empresas têm debatido essa parte de pegar um time interno ou um time externo aí do Salesforce? Cara, eu acho que um dos pontos ali, complementando o que o Ariel já tinha trazido, é o medo da dependência externa. Né, de eu colocar todo o meu negócio, todo o desenvolvimento, todas as expectativas de determinado software, né, de determinada implantação, centralizando em um parceiro e daqui a pouco, se esse parceiro sair, tu fica na mão, não tem documentação, tu não tem expertise dentro do teu time, né, tu não tem maturidade para lidar com um CRM do porte ali de Salesforce. Então esse é um ponto bem importante. Um outro ponto positivo que eu acho, né, que leva aí as grandes empresas a debaterem isso, é a sensação de que talvez tu trabalhando com um time interno, tu tenha uma facilidade maior em questões de adoção e até mesmo de multiplicação de conteúdo, né, dentro das áreas, capacitando mais usuários. Mas isso, de certa forma, também é um mito, né? Porque, principalmente na nossa metodologia, né? A gente gosta de trabalhar muito próximo do cliente. A gente, inclusive, o modelo de trabalho que a gente mais gosta de oferecer, ele trabalha num formato híbrido, né? Tanto da nossa squad quanto da do cliente, justamente para a gente conseguir ajudar eles a adquirir uma maturidade maior em questão de CRM e que eles também acabem não ficando dependentes da gente, né? Obviamente, a gente preza por relações duradouras, né, de médio e longo prazo. Mas mais por excelência e não por dependência. Exatamente, exatamente, né, o nosso cliente ele nunca vai estar amarrado por um contrato ou porque a solução que eu desenvolvi dentro de um software que ele paga a licença é código meu e se ele me tirar, eu vou tirar junto. E aí um outro ponto que talvez, de fato, até pode fazer bastante sentido, dependendo do tamanho da empresa, é questão de controle dos processos e alinhamento também com as políticas da empresa, né? Dependendo da consultoria, se é uma consultoria que não está muito acostumada a lidar com empresas enterprise, né? E a gente já ouviu isso recentemente, né? A consultoria que não consegue se adequar às metodologias diárias da empresa, né? Não consegue acompanhar as cerimônias, né, acaba cometendo práticas que ferem o compliance, que vão contra, né, as políticas de governança. Então, esse é um ponto também que vem estimulando algumas empresas a trazer essa discussão interna, né, de talvez internalizar o time. Entendi. Justamente por causa dessas feridas aí que ocorrem com frequência. Sim. Eu entendo essa... É aquela coisa de estar dependente. A gente, sabe, na agência lá de marketing, a gente, inclusive, tomou uma decisão estratégica de só trabalhar produtos internos, né, da agência do curso e tudo mais, porque antes a gente tinha pessoas externas que acabavam não conseguindo dar um andamento que a gente precisava e a velocidade que a gente precisava para os projetos, né? Experts, no caso. E a gente acabou internalizando, não, a ideia não era eu ser um expert, mas eu virei porque eu internalizei por causa dessa dor, que as pessoas não conseguiam acompanhar a velocidade que a gente queria dar no projeto ali, né? E daí a gente acabou internalizando em função disso. E eu entendo, é uma dor real, assim, mas ao mesmo tempo, quando tu pega alguém que abraça junto, que vem junto no projeto ali, é sensacional, né? Sim. Até um parênteses nesse assunto aí, porque fazendo uma analogia aqui com os serviços da SR, né? Eu acho que é importante até salientar isso daí, porque às vezes também tem um desencaixe de talvez até expectativa versus necessidade, assim, o que foi contratado. Porque
que eu falo isso? Porque como tem muitos tipos de modalidade de atuação de Salesforce, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma contratação de um projeto de implementação, um projeto de melhorias, novas funcionalidades e por aí vai, que é aquele projeto de escopo fechado, e a gente determina um prazo, e é isso, né? Então, eu tenho o meu escopo a ser trabalhado, eu tenho um orçamento, prazo e o time que vai desenvolver. E aí, fechou. Eu tenho também um formato de suporte, de pequenos chamados, então eu vou passar uma demanda para o time, eu tenho um SLA para responder e atender esse chamado, resolvo ele e dou como concluído ali, a gente faz o orçamento, né, e emite a nota. E a gente tem um formato também de squad, seja semi-dedicada, com um valor fixo, alguma coisa assim, ou com recursos 100% dedicados. Então, por exemplo, eu quero ter um tech lead, um consultor ali, especialista, e 2, 3 desenvolvedores dedicados a implementar o CRM dentro da minha empresa. Beleza. A gente pode montar esse time e fornecer isso para o cliente. E cada um dessas modalidades que a gente tem, ela tem suas características. Eu tenho um SLA, eu tenho um time frame ali, um time box definido, eu tenho mais disponibilidade, menos disponibilidade, né? Então também tem esses pontos. Às vezes daqui a pouco o cliente tá querendo uma pessoa 100% dedicada, talvez não tenha nem ciência disso, mas existem esses tipos de modalidades todos, né? Então que a gente consegue atender para todas as necessidades. De repente, cara, eu tô prezando mais o orçamento, não tanto a disponibilidade, 100% cara lá disponível para mim. Beleza, a gente daqui a pouco vamos para um formato de suporte, de chamado, tudo mais. Agora eu tenho outra que, cara, não, eu posso ter uma continha um pouco maior, uma fatura um pouquinho maior no final do mês, mas eu preciso daquele cara que no momento em que deu o problema ele me resolva prontamente. Tá bom, vamos colocar uma pessoa dedicada, algumas horas ali, num nível de SLA aceitável ali, e a gente consegue te propor um serviço mais adequado, sabe? Cara, e tem alguma situação que, cara, nesse caso aqui é importante ter um time interno. Nesse caso aqui é importante ter um time externo? Minha opinião sobre isso é que o ideal, na verdade mesmo, é o casamento entre as duas coisas. É um modelo híbrido, tá? Tendo sim pessoas internas olhando para os processos da empresa, mas tendo também um time externo trazendo expertise de mercado. Por quê? Porque a dependência interna ela também pode acontecer, ela também pode ser guiada lá por umas práticas, por exemplo, alto custo com contratação, com rotatividade, né? Tu contratar as pessoas erradas para determinada função, tu ter uma obsolência técnica, né? Porque, por exemplo, eu posso contratar hoje ali o meu líder técnico, o meu desenvolvedor, e esse cara não tem a cultura de se desenvolver, de ir atrás de novas tecnologias, né? De trazer inovação para dentro da empresa e vai ficar sempre ali dentro daquilo ali. A gente tem casos aqui hoje que o nosso principal papel como consultoria é justamente ajudar o time interno da instituição financeira a amadurecer em questão de tecnologia. Não é nem em relação a CRM mesmo, é se atualizar em relação a processos, boas práticas e o que hoje é mais atual. E quando que um time interno atrapalha num projeto? Ele vai atrapalhar, pensando logicamente assim, tá? Ele vai atrapalhar quando eu tenho um time técnico, um time que não atende com excelência ali as necessidades que o projeto implica, tá? Eu quero. Vamos pensar assim, eu tenho um projeto de alta complexidade e eu tenho um monte de desenvolvedor júnior interno que não conhece a ferramenta, não sabe a funcionalidade. Ou daqui a pouco eles podem ser plenos, sêniors, ter experiência, mas daqui a pouco eles nunca trabalharam com o projeto Salesforce. Eu também vou ter muitas dificuldades ali, pode daqui a pouco atrapalhar. Inclusive, tem muitos cenários que o desenvolvedor sênior que nunca mexeu no Salesforce é pior do que um júnior de Salesforce. Entendi. Porque o sênior, que não manja nada de Salesforce, ele vai customizar tudo. Ele vai querer ir pro back-end, ele vai querer ir pro front-end, ele nem vai procurar, eu tenho um funil pronto, eu tenho criando um objeto, eu já crio o front-end, eu já crio as telas. Ele vai customizar tudo. Então, entendi. Assim, grandes problemas a gente viu, problema de customização totalmente desnecessária, era de desenvolvedor sênior que nunca ouviu falar de Salesforce. Entendi. E acontece também daqui a pouco, digamos que a SR assumiu ali um projeto junto, tá? Tem um time interno lá que tá tocando, já vinha, vamos dizer assim, tá? Eles tentaram sozinho, beleza? Vão implantar sozinho aqui. Aí tem um time interno que já tá lá, daqui a pouco codando, tá desenvolvendo.
E eles estão vendo que o negócio não tá muito legal. Cara, vamos contratar uma consultoria aqui, vamos botar essa consultoria dentro. Mas mantém esse projeto aqui, a consultoria vai fazer uma outra parte desse desenvolvimento. Tá. E aí começar a dar algum tipo de conflito, cara, eles estão lá mexendo e aí a consultoria aqui também tá fazendo. E aí, por exemplo, a SR faz lá um versionamento, vamos subir essa versão aqui. E aí eles sobem uma versão diferente e dá algum tipo de conflito. Pode acontecer isso ou não, Rafa? Isso daí tu tá viajando na maionese e não tem nada a ver. Pode acontecer. Pode acontecer. Não Pode. deveria, mas pode, né? Uhum. Aham. Mas isso não tem a ver com ter um time externo e um time É mais interno. sobre Pode ser mais duas, sobre pode ser governança. duas consultorias trabalhando, dois times externos e Aham. pode acontecer, né? Isso vai acontecer se eu não tiver um processo de governança e de... E vocês já viram acontecer? um processo de desenvolvimento o tempo todo. Então minha pergunta não é tão maluca assim. Um processo de desenvolvimento não satisfatório, assim, ou sei lá. E como é que vocês, por exemplo, vocês percebendo que isso tá acontecendo, como é que vocês agiriam como é que vocês se comportam nesse caso daí? Assim, a gente não vai conseguir resolver isso por conta própria 100% do tempo, porque a gente tem limitações intrínsecas por ser outra empresa. Eu sou uma consultoria. Mas esse é um papel fundamental do Tech Lead quando a gente fala. Tá? Normalmente, aí, quando a gente vai ter um projeto, uma fábrica, um time dedicado para algum cliente, a gente coloca a importância do papel do Tech Lead e a gente coloca na proposta, nem que seja uma participação do Tech Lead, Sim. não que ele seja full time, mas que ele esteja olhando para esse projeto, para manutenção da saúde do teu Salesforce. O Tech Lead é o líder técnico ali do O projeto. líder técnico, Que vai o garantidor das boas práticas, da boa saúde, boa organização, do desenvolvimento Sim, da tua org. É o grande líder, né? O grande líder. É o zelador do prédio, e o Isso, prédio isso aí, é a tua show. org, tá? Show de bola. Do Salesforce. Pra garantir que esteja tudo funcionando, as engrenagens que começam a se Exatamente. encaixar ali. Exatamente. Aham. O nosso trabalho como consultoria é sempre fornecer as melhores práticas e as melhores abordagens. Uhum. Então, isso esse tipo de falha, de conflito de código, etc., ou funcionalidades, projetos conflitantes em paralelo, eles muitas vezes, não digo 100%, mas muitas vezes eles podem ser resolvidos com uma boa prática de engenharia de software, de esteira de publicação, boas práticas de governança mesmo de software. Então, eu utilizar versionador de código, eu utilizar sandboxes para desenvolvimento, scratch orgs e por aí vai, que são ambientes isolados para fazer esse desenvolvimento. Eu ter ambientes garantindo que eu consiga promover para deploy, para desenvolvimento, ou ambiente de aceitação, homologação do cliente e da área de qualidade também do cliente. Então, todas essas práticas, elas vão facilitar e evitar com que eu tenha esse tipo de problema de conflitos, daqui a pouco alguém sobrescrevendo funcionalidade um do outro. Então, colocar processos de qualidade de software. Revisão de código é uma coisa, o Tech Lead ele é aquele cara que tem a visão macro dos projetos, então ele sabe o que está acontecendo dentro do Salesforce. Isso daqui é atendimento, isso aqui é vendas, isso aqui é marketing e por aí vai. Mas isso pode impactar nisso, ele tem essa visão. E aí ele consegue revisar e ver, cara, essa implementação, isso no code review mesmo. Sim. Essa implementação que tu tá fazendo aqui vai quebrar lá o projeto dos caras. Aham. Então, refatora isso daqui Sim. Organiza Ajusta aqui pra e vão fazer. encaixar Entendeu? melhor. Então, a gente, como consultoria, a gente traz essas boas práticas, a gente coloca o papel do Tech Lead para ele fazer essa frente e garantir as boas práticas, a qualidade das entregas ali como um todo. Ele sendo o dono, ele realmente veste a camisa, ele veste, vamos dizer assim, o chapéu de ser o guardião daquela org pro cliente, tá? Show. E tem, por exemplo, assim, cara, porque tu falou antes da questão de... A gente comentou das empresas menores acabarem optando, tipo, segurar um pouco do orçamento ali. Não, vou contratar um time interno aqui que vai me sair mais barato do que contratar uma consultoria agora. E lógico, a consultoria, eventualmente, ela talvez saia mais cara por uma coisa meio óbvia, né? Porque ela carrega ali uma expertise de vamos dar o exemplo da Porto Belo ou da Stara ali. Tipo, cara, eu tô contratando a expertise de uma Stara, talvez para uma empresa que tá aqui ainda começando, vamos botar assim, né? Então, tipo, vai ser um pouco mais caro, mas ao mesmo tempo vai me trazer uma maturidade de projeto muito maior, né? Muito maior. Mas, na opinião de vocês acham
por exemplo, cara, minha empresa ela é média, pequena média, tá? É mais adequado, por mais que vai me sair mais caro. Se vocês, a SR hoje pequena média, tu tomaria a decisão de contratar uma consultoria ou um time interno? Se eu fosse optar por um pelo... Pra mim é uma resposta no-brainer. Tipo, não preciso pensar muito, é consultoria, com certeza. Na SR a gente tem muito essa mentalidade, porque a gente, querendo, mesmo o nosso crescimento aí tá sendo bem expressivo, a gente ainda não é uma enterprise, não é uma grande empresa aí com mais de 200, 500 colaboradores. Assim, a gente, por exemplo, o nosso marketing, primeira coisa que foi colocar uma agência, né, uma assessoria especializada e tudo mais, porque a gente tem exatamente por esse motivo, a gente não tem o know-how, o nosso core é Salesforce. Então, primeiro vamos trazer alguém que conheça, que tem expertise, que tem outros cases, etc, para agregar valor pra gente. Conforme a gente vai tracionando, a gente vai aumentando essa dedicação desse time, ou eu vou mesclando num formato híbrido, que é o que a gente tá hoje, assim. Então, pra mim é bem claro, assim, pequenas e médias empresas, cara, foca no teu core, o que tá tracionando na tua empresa, e o que é delegável traz uma consultoria, óbvio. Tem muitas nuances ali, muitas coisas que tu vai ter que considerar na hora de escolher qual é o nível, qual é não que eu digo, qual o parceiro que tu quer colocar dentro da tua empresa aí pra te ajudar. Sim. Né? Porque a gente sabe que tem padrões, níveis diferentes ali de consultoria, níveis de entregas diferentes. Sim. Então, mas eu com certeza iria por esse caminho. Sim. E tu, Douglas, quando tu lá na linha de frente lá, tu acha assim, por exemplo, cara, acontece às vezes de tu tá olhando assim e pensar, cara, tu deveria contratar a consultoria agora e tu vê o cara tomar a decisão errada. Que tu não vamos botar errada, né? Mas é que tu julgaria inadequada, vamos botar assim. Cara, acontece a todo momento. E se tu tivesse a oportunidade de falar pra esse cara, meu... Não, vamos se isentar, agora, beleza? Olha pra câmera. Isso, não, mas se isentar um pouco da venda, mas e muito mais, eu acho, de coração do que... Porque, às vezes, assim como às vezes eu tô vendendo meu produto, alguma coisa, cara, tem muitas vezes que eu vejo que o cliente não vai funcionar nem com a minha agência e nem com outra. Então, às vezes eu digo pra ele de coração, cara, não contrata outra que vai dar errado igual. Só vai gastar dinheiro. Enquanto tu não ajustar isso aqui dentro da tua empresa, não vai pra outra, tu vai gastar dinheiro e vai ser pior às vezes do que... Às vezes tu tem que negar um cliente, né? A gente fez isso em alguns, né? Em alguns casos. Negar o cliente. E tipo, o que tu diria pra esse cara? Cara, cuida isso daqui porque vai dar errado. Cara, é que o primeiro passo né... Quando a gente tá falando ali de pequenas e médias empresas, a gente tá falando sempre de um orçamento pequeno, né? De um orçamento curto, do investimento num tiro único ali até às vezes, né? Cara, qual é a chance de dar errado, né? É tu contratar alguém errado, fazer uma contratação ruim, que daqui a pouco tu vai ter que investir mais ainda num processo de contratação, porque tu perdeu o primeiro profissional, tu vai ter que daqui a pouco reter algum profissional. E, cara, é um investimento que enquanto tu tá brigando com isso, com encontrar a peça certa, tu já poderia estar vendo valor, contratando uma consultoria que vai trazer cases de mercado, que vai te garantir escalabilidade, que vai desenvolver com boas práticas. Então, no final das contas, o que vale mais a pena, sabe? Sim. Pagar um pouco mais barato agora, ou pagar para não se incomodar ali na frente. Sim. Então, e no caso de uma enterprise, o que tu diria? Já pro cara da enterprise, eu diria para ele não olhar só para preço, né? Olha pro case, olha pro valor que aquela consultoria, que aquele parceiro externo vai te entregar no final do projeto. Ou mesmo, né, com entregas constantes, enfim, né. Isso é o que eu digo e geralmente a gente trabalha aqui com o coração para todos os nossos clientes aí. Até se eu puder fazer um complemento, eu colocaria também para verificar referências. Show. Né, porque às vezes... o case por si só, né? Vou trazer um case ali. O que garante que aquele case foi de fato uma implementação dele e tal? Então pegar essas referências, né? Com clientes de projetos. Até para entender como é que é a parte de relacionamento, como é que é no dia a dia. Porque, cara, o processo comercial, a venda ali é encantamento, né? Então é falar, é mostrar, tudo... Não cair só no canto da sereia, né? Não cair no canto da sereia, porque às vezes, cara, tem uma... Nossa, maravilhoso isso aqui, é um produtinho empacotado, eu instalo e rapidinho eu tô com a minha org funcionando. A custo de quê, né? Daqui a pouco, e se tu mudar o teu processo, qual é a complexidade e qual a burocracia se eu
tiver que mudar aquilo, ou Se eu até quiser esse cancelar, cenário, eu se eu tô quiser preso cancelar, no tô código preso, não deles. tô, então Não é, o código não é aberto aqui pra eu botar um time interno agora e ele sair tocando. nada melhor do que pegar um depoimento de quem já viveu na prática. Sim. Com a- Até porque, assim, com esse serviço. o resultado do projeto, ele até pode ser atingido, né? E aí vira um case lindo. O que o Ariel tá dizendo ali pra gente ver com a questão das referências também, tá muito relacionado a ver como é que foi o processo como um todo, né? Sim, Porque- o longo prazo do... A experiência Aham. Exatamente. conta também. Porque eu posso ter recebido o que eu comprei, mas a que preço eu recebi tudo isso, sabe? O quão estressante foi esse processo, o quão Uhum. desgastante. Tudo isso são pontos a se avaliar na hora de contratar ali um bom parceiro externo. Entendi. Um ponto interessante a gente já trazer aqui é que o primeiro passo sempre quando tu tá tendo algum problema de CRM, seja daqui a pouco, eu contratei uma consultoria e mesmo com essa consultoria eu tô sentindo que o processo não tá andando, eu já tô com o projeto extremamente atrasado, eu tô com prazos que já deveriam ter acontecido e não tá rolando. O primeiro passo é fazer um processo de assessment junto com a SR, né? E ela vai fazer uma imersão dentro da tua empresa para identificar quais são os gaps, o que está acontecendo e te trazer um plano de ação, né? Como resolver esse problema e desbloquear o mais rápido possível todo o potencial do Salesforce dentro da tua empresa. Porque o Salesforce, ele é o melhor CRM do mundo, ele é o número 1 do mundo, e se ele não está sendo agradável para ti, o problema está na implementação. O problema está em alguma coisa que não está sendo bem utilizada do CRM. Então a SR é especialista em desbloquear esse potencial do CRM dentro da tua empresa. Mas para quem tá aqui no podcast, esse processo de assessment ele pode custar aí seus 30 mil reais, 40 mil reais, dependendo da complexidade do projeto. Para quem quem assiste aqui o podcast, a gente dá de presente esse bônus aí de um processo de assessment gratuito pela SR na tua empresa. Para isso, a gente vai liberar um código aqui. É só tu ler o QR Code ou clicar no link da descrição aqui, solicitar um contato da SR e colocar ali quando tu solicitar, colocar o códigozinho desse episódio aqui, que o Douglas vai ter o maior prazer em entrar em contato contigo aí e startar esse processo de assessment. E que código que a gente pode colocar, Douglas? Que código a gente pode colocar? Larguei na fogueira agora. Interno versus externo. Show de bola. Então, fechou. Interno versus externo. Fechou. Esse daí é o código. Então, só entrar lá em contato com a gente e colocar esse código que a gente vai saber, o Douglas vai saber, que tu já ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa. E pra gente finalizar, hoje dentro da SR, qual é o modelo mais adotado pelas empresas? Hoje o modelo que a gente mais gosta de trabalhar, mais gosta de indicar é o formato de squad estendido, onde a gente atua num formato híbrido com o cliente, né, onde a gente monta a nossa squad e ela atua junto com a squad interna do cliente. Isso acaba facilitando para os dois lados. Porque olhando para nós, né, que a gente precisa absorver as regras de negócio, a gente precisa imergir ali, a gente tem contato com pessoas que lidam com isso já diariamente, e para o cliente também é positivo, porque a gente consegue também ajudar eles a amadurecer no tema CRM muito mais rápido, né? Essa troca diária, ela vai favorecer principalmente na qualidade da entrega e no tempo também de implantação, né? Então a gente consegue ter acesso às áreas que a gente precisa e às informações que a gente vai precisar para tirar do papel o projeto muito mais rápido, e ao mesmo tempo o cliente, ele, por ter o time dele, ele também não vai ter o medo, ele não vai correr o risco ali dele ficar na minha mão, porque ele tá vivendo ali no dia a dia comigo. Então esse é o formato, sem dúvida, que mais funciona, o que a gente mais gosta de indicar, Show. porque a gente tem certeza que vai satisfazer todo mundo. Sim, que vai dar certo. Algum complemento, Ariel, pra gente finalizar o podcast? Só para complementar, então, a resposta do Douglas, né, nessa questão da squad estendida, concordo com todos os pontos que ele trouxe e também acrescentando um pouco, né, explicando um pouco das vantagens que a SR agrega nesse formato, né. A gente, que nem ele mencionou e a gente mencionou ao longo do episódio, a gente embarca no nosso serviço uma expertise muito grande, vários cases de outros projetos, outros clientes, e a gente consegue ter essa troca até, às vezes, até de metodologia de negócio, regras de negócio a gente consegue compartilhar. Por exemplo, eu tenho um cliente de outro projeto que, para a gente melhorar o funil de vendas dele, a gente implementou essa metodologia aqui. Então a gente consegue agregar a nível estratégico também, isso é bem legal. Estratégico, conduzindo no projeto no dia a dia, daqui a pouco avistando problemas futuros e por aí vai. Mas também a gente consegue agregar muito, desafogando, vamos dizer assim, em áreas que talvez o cliente
teria uma grande dor de cabeça, como, por exemplo, escalar o time de tecnologia dele, entendeu? Então, cara, e normalmente para grandes empresas, ele não consegue ter um braço assim, pô, eu preciso ter, às vezes, empresas que tem um setor de TI de 100, 200, 300 pessoas, já com muito projeto, muita demanda, ele não consegue ter um time, contratar abrir 200 vagas e sair contratando, sabe? Então, eles acabam utilizando muito do poder das consultorias, e às vezes até várias consultorias. Tem cliente nosso que tem umas 3, 4 consultorias diferentes. Então dá pra ter essa... Isso também é um ponto que é a ser considerado, às vezes, no sentido de, eu não vou ficar dependente de uma consultoria, eu não vou contratar ninguém. Beleza, eu não vou contratar nenhuma consultoria. Beleza, mas tu tem que entender que tu vai ter que ter uma curva de aprendizado pra conseguir treinar o teu time de recrutamento, para abrir as vagas corretas, achar as pessoas corretas, conseguir filtrar os melhores profissionais, aí dentro disso conseguir conduzir os projetos de Salesforce de forma adequada com esse time. Então tem todo um timing ali, uma bagagem que tu vai ter que adquirir. E às vezes daqui a pouco tu pode contratar uma consultoria ou trabalhar com N consultorias que eles vão acabar acelerando esse processo para ti. Tem um outro ponto ainda vinculado a essa questão de contratação e mercado, que eu falo também, é bem comum de eu falar nos episódios, é que o mercado de TI ele é muito escasso de profissionais de qualidade. E aí, quando a gente fala de Salesforce, eu nicho um pouco mais e é mais escasso ainda. É muito difícil achar profissionais qualificados de Salesforce no mercado. Os bem qualificados já estão empregados, já estão com muita demanda, tem headhunter o tempo todo batendo na porta, e então é muito difícil. E aí, às vezes, tem empresa que ela quer internalizar, ela abre 50 vagas de Salesforce e não tem gente no mercado. Então, a consultoria, pelo menos daí trazendo pro caso da SR, nós temos um braço muito forte de desenvolvimento de novos talentos. Porque a gente viu esse gap. As consultorias também sofrem com isso. A gente precisa contratar muito profissional de Salesforce, a gente contrata, às vezes, por mais criterioso que seja o nosso processo de recrutamento, ele não é 100% a prova de falhas. Claro. Então, e a gente vê que, no momento, daqui a pouco, se eu tô com a régua altíssima lá, eu não consigo contratar ninguém, inclusive. Então, uma estratégia nossa de médio e longo prazo é trabalhar muito fortemente em turmas de formação de desenvolvedores. Então, para quem nos acompanha e quer entrar na área de Salesforce, se desenvolver, se especializar, é um mercado que está super aquecido, sempre tem muita vaga, e a gente tem, a cada 1-2 meses, a gente está abrindo turmas de formação de desenvolvedores Salesforce, e a gente está trabalhando nesse viés mais de agregar para o ecossistema de programação, de tecnologia de Salesforce, que é formando profissionais com o que a gente vê que é o padrão de qualidade que a gente espera de um profissional de excelência de Salesforce, e que às vezes a gente acaba não encontrando no mercado. Então um ponto, até um disclaimer que a gente faz aqui, que às vezes, que eu comentei um profissional sênior que não conhece Salesforce, às vezes prejudica mais do que um júnior e tal. E esse nosso processo de formação de talentos, a gente já tem, assim, um percentual bem legal de sucesso nele. Acho que mais ou menos 70%, não tem um número no Beat, mas até mais de 70% dos profissionais que a gente forma ali, eles retêm com a gente e eles se desenvolvem. Então a gente tem profissionais hoje júnior que são altamente capacitados, têm uma capacidade de entrega muito boa, entregando resultados extremamente satisfatórios para os nossos clientes. Tem outros que já estão galgando a posição de pleno, sênior, outros já sendo preparados para serem tech leads num futuro bem próximo. Então eu vejo que esse programa ele tá conseguindo tracionar muito bem, e a gente consegue agregar, inclusive, com essa questão de, às vezes, não ter, né? A gente tá pescando profissionais no mar onde não tem tanto peixe assim. A gente tá conseguindo tracionar isso e formar novos profissionais aí para que a gente consiga atender cada vez mais clientes, mais projetos de extrema complexidade e desafiadores. Show de bola. E se tu assistiu esse episódio até aqui, lembra de deixar o like, se inscrever aqui no canal, deixa um comentário sobre se ficou alguma dúvida ou se tem alguma ideia de assunto pra gente trazer aqui pra esse podcast. Lembrando, se quiser seguir a SR ou o Ariel nas redes sociais, Ariel, passa pra nós. É @Ariel Dornelles no Instagram, no LinkedIn Ariel Dornelles. Pra seguir a SR é srconsulting.io. O nosso site, o @ também é srconsulting.io, e no LinkedIn é SR Consulting, referência em Salesforce.
E tu, Douglas, se quiser acompanhar um pouco da vida do Douglas, Se quiser acompanhar lá o meu fiasco no CrossFit, no dia a dia, no Instagram, procura lá douglas.borges. E no LinkedIn, que é onde eu produzo ali um pouco mais de conteúdo profissional relacionado tanto a vendas quanto também Salesforce, é douglas.borges. Então, bem fácil ali. belezinha. Já que estamos nesses assuntos aí, então quem quiser ver eu dando um soco numa bolsa de Muay Thai, vai só achar isso lá no meu Instagram. Mas no LinkedIn tem conteúdo do Salesforce lá. Ariel.Dornelles no Instagram, como é que é? É Ariel.Dornelles. Bah, tô sabendo o arroba da galera aí. Fechou. Lembrando, a SR Consulting, especialista demais em desbloquear o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Entre em contato com a SR, 100% de satisfação em todos os clientes que atendeu. A gente tem um cardápio, inclusive, de referência aí, se tu quiser entrar em contato com os clientes para ver como é que é a experiência deles junto com a SR. Existe um cardápio aí de indicações para tu consultar todos aí e ver o quão a gente foca aqui na excelência da satisfação do cliente. Inclusive sendo a consultoria mais indicada pela própria Salesforce e a maior aqui do sul do Brasil. Então, entre em contato com a gente, passa o código aí pra gente fazer o processo de assessment e até o próximo episódio. Boa. Cara, eu queria fazer um disclaimer aí, não um disclaimer, fazer um adendo nisso que tu falou, fazendo um pequeno jabá aí, né? Então a gente, constantemente a gente fica reforçando, né, sobre essa questão de ser reconhecido pela própria Salesforce como a maior consultoria do sul do Brasil. Recentemente aí a gente foi classificado, tá reconhecido, acho que se eu não me engano, pelo 3º ano consecutivo, num estudo de mercado, de ecossistema de parceiros do Salesforce, né? E a gente continua numa crescente, né, nessa classificação, onde a gente passou de um aspirante ali a desafiante aos grandes players do mercado para um desafiante mesmo, de fato, que eles chamam de challenger, né? Então, um desafiante no cenário nacional aí de mercado e produto de Salesforce. Então, só mostra aí um pouco, né, desse esforço, aí um reconhecimento desse esforço que a gente está tendo em conseguir trazer grandes cases aí para a SR, conseguir contribuir muito para os nossos clientes com muito valor e trazendo cases de sucesso aí, né, ao longo da nossa história. Show de bola. Parabéns, inclusive, então, aí, pelo reconhecimento. E comenta aí pelo menos um parabéns, então, aí, pra ajudar a turbinar esse episódio aqui pra gente. Dá uns 5 estrelas ali que eu vou saber que vocês deram parabéns. Lá no Spotify, fechou? Um like. Muito obrigado, então, pela audiência. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.